Fala pessoal da terceira série, o tema de hoje é estatística. Então o objetivo da nossa aula é compreender os conceitos básicos de estatística, população, amostra, frequência absoluta e frequência relativa. Interpretar dados e informações estatísticas expressas em tabelas e ou gráficos. Basicamente hoje nós iremos estudar os conceitos iniciais envolvendo estatística, como população, amostra, frequência absoluta e frequência relativa. A estatística está presente em nosso dia a dia. Constantemente encontramos em jornais, revistas, folhetos, internet e outros meios de comunicação tabelas e gráficos usados com a finalidade de se representar dados de maneira simples e organizada. Para adentrarmos neste universo estatístico, é importante compreendermos alguns conceitos simples. Como eu falei, hoje nós iremos falar de população, amostra, frequência absoluta, relativa e também vamos falar das variáveis, ok? Elementos básicos de uma pesquisa estatística. População refere-se ao conjunto de pessoas, objetos que têm em comum a característica a ser analisada. Por exemplo, pessoal, vamos pegar um bairro aqui de Porangatu. Vamos lá, por exemplo, a Vila Primavera. Vamos supor que a prefeitura necessite fazer um estudo lá, coletar dados a respeito de pessoas que foram contaminadas por dengue, um exemplo, né? E aí chega-se à conclusão de que é muito, né? Vai ficar muito caro, a população daquele setor acima de um valor que compatível com o que se pode pagar para tal pesquisa. Então decide-se entre os estudiosos fazer uma pesquisa da amostra, assim definida, ou seja, vamos pesquisar somente parte dessa população daquele setor que nós mencionamos aqui. Então, o que acontece? Quando se fala em população na estatística, nós estamos falando de pessoas que compartilham. Por exemplo, os moradores de lá. Eles compartilham coisas em comuns ali por serem moradores daquele setor. Então, a população daquele setor é isso, é todo mundo que engloba aquela região. A gente pode até fazer um exemplo para vocês entenderem da seguinte maneira. Olha só, isso aqui é a população de Porangatu. Vamos supor que esse aqui é a cidade de Porangatu. Então, o que nós temos em comum? Somos moradores de Porangatu, população. Eu mencionei a Vila Primavera, um bairro daqui de Porangatu. Está aqui a Vila Primavera, uma partezinha aqui, ó, Vila Primavera. Então, eles compartilham a mesma internet, o serviço ali de rede de esgoto, a água, a energia, postinho de saúde, enfim, o comércio, se houver naquele bairro. Então, está aqui os moradores desse bairro. Esse bairro aqui são a população da Vila Primavera. Agora, querem fazer uma pesquisa, de repente deu um surto de dengue ali, o pessoal necessita da saúde, fazer uma coleta de dados para saber o que está acontecendo ali, a questão do lixo, se está tendo coleta, se as pessoas não andam tendo cuidado, quantas se contaminaram por residência. Porém, fica muito caro fazer essa pesquisa, essa abordagem com toda essa população desse bairro. E decide-se então, vamos supor, tá aqui, essa aqui é a Vila Primavera que eu citei, Vila Primavera. Decide então fazer uma pesquisa com parte dessa população. Vamos supor que lá tenha 12 mil habitantes nesse bairro. Os órgãos competentes, ao contratar uma empresa para essa coleta de dados, define o seguinte: não, faz um estudo com metade da população, 50%, ou de repente 25%, uma parte. Então, quando se busca coletar dados somente de uma parte aqui, ó, essa partezinha é chamada de quê? Amostra. A amostra é uma parte, um subconjunto da população, está aqui na definição. Então, a população toda do bairro, os 12 mil, não serão entrevistados, somente parte dela. Por isso é que quando vão divulgar dados, eles falam muito de margem de erro e tal. Então, que fique bem claro, gente, que numa pesquisa, numa abordagem estatística, a coleta de dados, depois a organização, o tratamento desses dados, que aí já é a inferência, que é para a tomada de decisão. Ok? A inferência seria a tomada de decisão com relação a essa pesquisa feita. Então, a amostra é uma parte da população, beleza? Vamos lá. Variável é o item a ser avaliado na pesquisa. Exemplos: nome, idade, disciplina preferida, ano que cursa, opção de lazer, quantidade de irmãos, dentre outros. Variável é o que é, digamos, abordado lá na pesquisa, né? A pessoa entra lá, se identifica, fala com você, e você vai ser o entrevistado da casa e ele começa lá a perguntar alguma coisa do tipo: quantas pessoas aqui tiveram dengue? O caminhão
de lixo passa aqui em quais dias da semana, vai fazendo uma série de perguntinhas para você. Isso são chamados de quê? Variáveis da pesquisa, ok? A variável ela pode ser definida como qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, um exemplo, alguém pergunta assim para você, qual é o seu nome? Bom, eu me chamo Pedro, um exemplo, Rony, Augusto, enfim, Natália, né, Isabela, enfim, você vai lá e fala seu nome. Isso daí é uma variável, o nome, por exemplo, é chamado de variável qualitativa, por não se mensurar, você não mede isso. Esse tipo de variável você não consegue medir. Por exemplo, a pessoa fala que é de uma religião tal, o quanto ela é dessa religião, isso não se mede, não se mensura. Também é uma variável qualitativa. Agora, quando pergunta para você qual a sua idade, qual é a renda familiar, quando se faz esse tipo de pesquisa, esse tipo de pergunta, isso daí é classificado como variável quantitativa, ok? A qualitativa, então, olha só, qualitativas são aquelas que não exprimem valores, elas exprimem qualidade. As quantitativas, você vai ver o quê? Contagem, números e quantidade. As variáveis quantitativas são classificadas em discretas quando tratam-se de informações relativas à contagem, números inteiros. Então, nós temos dois tipos de variáveis aí, a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa não se mensura, a quantitativa sim, quando você está contando alguma coisa. A quantitativa ela pode ser ainda discreta ou ela pode ser contínua. Vamos supor que numa pesquisa, alguém que foi lá na sua casa, lá se identificou e está fazendo uma pesquisa e começa a querer saber a altura. Aí você fala 1,70 m, 1,72 m, 1,61 m. Quando se trata de valores decimais, elas são chamadas de variáveis contínuas. Agora, quando ela é discreta, é quando trata-se de números inteiros. Quando, por exemplo, alguém pergunta quantos aparelhos de celular nessa residência, aí você fala 3 aparelhos, 4, 1 aparelho. Então, mais abaixo aqui, ó, eu tenho mais alguns exemplos para serem ditos aqui. Ó. Variável discreta. A variável discreta é idade, número de pessoas, dentre outras. A variável contínua, né, a quantitativa contínua, altura, peso, dentre outras. Ok? Vamos para a próxima tela. Bom, depois de ter feito uma coleta de dados, organizado esses dados, né, houve lá uma organização dos dados, vamos supor que esses dados coletados são colocados numa tabela ali para futuramente talvez fazer algo mais chamativo, como um gráfico e tal. Lá na organização, na tabela, nós temos o que é chamado de frequência absoluta, ok? Que é o número de vezes que o valor de determinada variável é observado, e a frequência absoluta acumulada, que é quando a gente vai somando os valores da frequência absoluta. Vai pegando lá um valor anterior com o posterior e vai somando, ok? Isso daí a gente vai comentar mais à frente com um exemplo de tabelas. A frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta, o valor que é observado na população, e a quantidade de elementos da população. Em geral, é escrita em porcentagem. Pode ser também na forma decimal ou numa forma de fração também. Esses termos aí, frequência relativa, absoluta, a frequência absoluta acumulada, eles serão melhores visualizados por vocês quando estivermos trabalhando com tabelas. Resolvendo alguns exemplos, eu tenho aqui, ó, número 1. Na escolha dos representantes de classe de uma turma da terceira série do CEPI Valdemar Amaral, todos os 22 alunos matriculados nessa turma votaram. O total de alunos da classe representa nessa eleição. Então, veja bem, pessoal, nós temos lá os 22 alunos e todos esses 22 alunos aqui, ó, eles votaram. O total de alunos da classe representa nessa eleição o quê? É só uma amostra? É a população? É a frequência relativa, a frequência absoluta ou uma parte dos alunos? Seria o quê? Seria a população de alunos, ok? Então, referente a essa sala aí, os 22 alunos, a totalidade dessa sala é a população de alunos dessa sala, pois eles compartilham o mesmo ambiente ali, né? Durante as aulas. Número 2. Um posto de saúde atende cerca de 750 pacientes por semana. Foi realizada uma pesquisa para avaliação dos médicos e 450 pacientes participaram desta pesquisa de aprovação do atendimento médico. Pode-se dizer que a parcela de pacientes que participou da pesquisa pessoal, repare que nós temos ao total aqui 750 pacientes. E essa pesquisa para avaliação dos médicos, ela foi feita com parte desses pacientes. 450 participaram da pesquisa. Então, se foi partes, aqui seria o universo dos 750. Só foi feita a pesquisa com 450
pacientes, com essa parte aqui, ó, dos 750. Então, é um subconjunto. Se é um subconjunto, se é uma parte, é chamado de quê? De amostra. Ok? Vamos para o próximo. Número 3. Em um bosque de Goiânia com 500 árvores, foram encontrados os seguintes números de espécies. Nós temos aqui, ó, a espécie jacarandá, 115, peroba, 85, ipê amarelo, 110, supulvo-sul, 85, eu acho que é assim que fala, aroeira, 65, ipê roxo, 40. O total dessas espécies, 500 árvores. Aí ele vem, as frequências relativas das espécies perobas. Olha só, peroba, aroeira e ipê roxo. Então, ele quer saber da peroba, aroeira e ipê roxo. Essas 3 espécies. Então, pessoal, frequência relativa agora vai ficar melhor para vocês entenderem. Aqui seria esse total aí, ó, essa coluna total. Vou fazer aqui uma outra coluna. Aqui seria a frequência relativa. Vou chamar de FR e vamos dar esse dado em porcentagem. Então, esse total é o total de cada item da variável. Isso aqui é chamado de frequência absoluta, ok? É o total de cada espécie. Por exemplo, a jacarandá 115, o ipê roxo 40, ok? Então, isso aqui é a frequência absoluta de cada item da variável árvores aí, ó. Então, nós temos que calcular aqui a frequência relativa. Ele está pedindo aqui, ó, da peroba. Eu vou montar todas as linhas aqui. Bom, esse 500 aqui, eu já sei que isso aqui é 100%. Ó. Ele não está pedindo isso não, mas eu vou colocar aqui. Então, aqui é o nosso referencial. Você pode montar uma regra de 3 da seguinte maneira. Para a peroba, olha só, peroba, 500 é a totalidade das espécies aí, ó, pesquisadas. É o 100%. A peroba apareceu quantas vezes? 85. Então, a espécie peroba, 85 árvores. Eu vou chamar de quê? De x. Aí você multiplica cruzado, utilizando essa regrinha de 3, né? 3 elementos conhecidos e um desconhecido. 500 vezes x dá 500x. 85 vezes 100, você repete 85, como é 100, coloca os 2 zeros aqui. O símbolo da porcentagem não precisa colocar, deixa para o final. Então, eu tenho que x é igual a 8.500 sobre 500. Esse 500 passa aqui dividindo. Pode cortar esses 2 zeros aqui, ó. Então, x igual 85 dividido por 5, aí você dobra esse 85, ó. Dividido por 5, você dobra ele. O dobro de 85 é 170. Como ele tem... é 170. Como esse 170 termina em 0, você ignora o 0. Vai dar 17%, ok? Ou é a letra C, ou é a letra D, ó. Mas vamos lá. Agora, ele pediu também da aroeira. Nessa ordem, respectivamente. Cuidado com essa palavrinha, já falei isso, ó, respectivamente. Então, o próximo é a aroeira. 500 é a totalidade, 100%. Para entendermos bem o que é frequência relativa. O percentual que ele aparece na totalidade. Totalidade aqui, 500 árvores. A aroeira, ela apareceu quantas vezes nessas 500 árvores? 65. Então, eu coloco aqui, ó, valor numérico debaixo do valor numérico. Eu quero o percentual, a frequência relativa em porcentagem. Multiplica cruzado. 500 vezes x dá 500x. 65 vezes 100. Repete o 65, como é o 100, coloca os 2 zeros aqui. Ó. Então, x igual a 6.500 sobre o 500 cai aqui dividindo. Corta esses 2 zeros aqui. Dobra o 65. 65 dividido por 5. O dobro de 65 é 130, mas aí você não coloca o zero. Vai dar 13%. 65 dividido por 5, 13. A divisão por 5... pega o número e dobra. Se ele terminar em 0, ignora o 0, tá? O último 0. 13% aqui, ó. Então, a aroeira, nós fizemos aqui primeiro o peroba, 17%, certo? A aroeira, 13%. O ipê roxo, nem precisava fazer, né? Já sabemos que vai ser a letra D aqui, ó, 17, 13%. Porém, vamos fazer, vamos ver se o exercício aí tá tudo ok. A gente está treinando aqui, é bom que a gente treine um pouquinho mais aqui. 500 é o total, é o 100%. ipê roxo apareceu lá 40 vezes a frequência, é a frequência absoluta dela, né? Multiplica aqui cruzado, 500 é o 100%, vai ficar 500 vezes x, dá 500x, 40 vezes 100, repete o 40 e 2 zeros aqui, ó. Então, x igual a 4.000 sobre 500. Corta esses 2 zeros aqui, x igual 40 dividido por 5 aqui, né? Você, como ele termina aqui em 0, ó, o 40, ignora o 0 e dobra o 4, vai dar 8. Claro, né? 40 dividido por 5 é 8, 8 vezes 5, 40. 8%. Então, é a letra D, de fato, a letra D. Pessoal, um jeito rápido aqui de calcular isso. Já sabe que é 500 aqui. Ó. Você vai pegar aqui, ó, como é peroba, é 85, você vai colocar 85 sobre 500. Como eu quero um valor percentual aqui,
Na calculadora você divide isso aqui e multiplica por 100. Um jeito rápido aqui é você fazer o seguinte, ó. Se eu tenho aqui o número 2%, o que é esse símbolo da porcentagem? Não é 2 sobre 100? Esse símbolo aqui é a porcentagem, é o 100. Então, a mesma coisa eu penso aqui. Ó. Bom, eu queria escrever esse número de cima na forma de porcentagem, mas eu tenho 500 aqui, não dá. Porque se eu tenho lá 3 sobre 100, eu escrevo o 3, o de cima, e o símbolo da porcentagem representando esse 100 aqui. Ó. Então, aqui eu penso assim, como que eu faço para esse 500 se transformar em 100? Você tem que dividir por 5. Então, obrigatoriamente, você divide aqui por 5 também. Ó. Divisão por 5, você já entendeu. É só dobrar esse aqui. Ó. O dobro de 85 é 170, mas como ele termina em 0, você ignora o 0. E 500 dividido por 5 dá 100. 17 sobre 100, 17 centésimos, é 17%. Olha aí, ó, o resultado aqui prontinho. Pega aqui, ó, 65, é a frequência absoluta lá do... É o total, frequência absoluta é o total da aroeira, sobre 500. Pensa a mesma coisa, eu preciso que esse carinha aqui vire 100. Para ele virar 100, eu tenho que dividir isso aqui por quanto? Por 5. 500 dividido por 5 dá 100. 65 dividido por 5, como é divisão por 5, dobra esse cara aqui. Ó. O dobro de 65 é 130, mas aí você ignora o zero, fica 13 sobre 100, dá 13%. Ó. Rapidão você faz a conta. O IP roxo que eu não coloquei aqui deu 8%. Deixa eu anotar aqui. Como é 40, a frequência absoluta do IP roxo é 40, 40 de 500, e eu quero transformar isso em porcentagem, frequência relativa na forma de porcentagem, bom, já entendi que tem que dividir por 5, então aqui divide por 5 também. Ó. Então vai ficar 40 dividido por 5, que dá 8, 500 dividido por 5, que dá 100. 8 centésimos, 8 sobre 100 é 8%. Olha aí, 8%. É mais rápido do que montar essa regrinha de 3. Na verdade, isso aqui é uma regra de 3 resumida. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Bom, aqui está assim. Ó. Em certa rodovia, uma equipe durante 24 horas registrou os tipos de veículos que passavam em determinado ponto. Foram anotados os tipos de veículos conforme a tabela a seguir. Aí nós temos na primeira coluna, tá? Primeira coluna aí, tipo de veículo. A segunda coluna, configuração, formato do veículo. E na terceira coluna, frequência absoluta, viu, pessoal? Frequência é o FA, acostuma com esses termos aí, ó, FA. É o total de cada item aí, automóvel, ou veículo. Então tá, frequência absoluta. Aí vem a perguntinha lá, o comando da questão. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de veículo. Olha aqui, ó. Vamos lá, que o tipo de veículo tá aqui. Com a maior frequência absoluta. Maior frequência absoluta nesse trecho da rodovia. Quem é que tem a maior frequência? Vamos lá. Eu tenho aqui 1200, 1233, 1204, 900 não, né? 1097, 1904. Opa, esse aqui tá, né? 1988, 1306. Então, pessoal, dá para ver que a maior frequência absoluta, o automóvel que teve o maior registro é o tipo 6 aqui, ó. Olha aqui, ó, a linha dele aqui, ó. Ok? Tipo 6, ó. Beleza? Então, seria a letra D. Esse 5 aí, ó. A tabela abaixo representa a idade dos alunos de uma determinada sala da terceira série do ensino médio da Escola Estadual CEPI Professor Valdemar. Complete as frequências que faltam. Completar aqui as células que faltam. Então, eu tenho aqui o número de alunos, tá aqui, vamos lá. Aqui, ó, número de alunos. Por exemplo, a idade 16 aqui, ó. Quantos alunos tem 16 anos? Olha aqui, ó, frequência absoluta. É o total do item da variável idade. 4 alunos têm 16 anos nessa sala, 12 alunos têm 17, 2 alunos com 18 e 2 alunos com 20, no total 20 aqui. Isso é só uma simulação, né? O que é a frequência acumulada e para que serve? Presta atenção agora. Frequência acumulada, absoluta acumulada, é assim, você repete a frequência absoluta, tá? Por exemplo, o item 16 da variável idade, 16 anos aqui, 4 alunos apresentam ter essa idade. Você vai repetir aqui, não interessa quem está lá, você repete aqui. Ó. Agora, nessa linha de baixo, você vai somar, você vai colocar o acúmulo da idade 16 e do item idade 17. Você vai pegar esse 4 e somar aqui. Ó. 4 mais 12 vai dar 16. Eu vou terminar aqui e explico para que isso, né? Qual a finalidade, o propósito disso. Aí você pega aqui 16 com 2 aqui, que é o próximo, e escreve aqui na frente o total. 18. Aí pega, soma aqui com o próximo e coloca aqui na frente. 18 mais 2, 20. Então, nessa última linha, nessa penúltima linha, a última linha aqui é do total, tem que apresentar o mesmo valor do total aqui. Aqui você não coloca nada. Eu vou somar isso aqui com o total? Não, não precisa. Não há necessidade. Então, qual é a justificativa da frequência acumulada? Como aqui são somente 20 valores aí, né, dessa variável idade, é tranquilo conversar sobre isso, não é muita coisa, mas imagina se fosse a escola toda lá, né,
tantos alunos, a gente fazer um levantamento desse. E se alguém, alguma empresa da cidade falasse assim, não, vamos estar disponibilizando bolsas para quem tem até 17 anos. Esse até, a palavrinha até, então se for uma tabela gigante, enorme, com muita informação, basta você vir aqui na frequência acumulada, até 17 anos, na linha do 17 anos aqui, ó, você tem um acúmulo. Tá aqui, ó, você tem esse acúmulo. Então, até 17 anos, são quantos alunos? São 16 alunos. Aí alguém olhasse assim lá, né, na informação, alguém dessa empresa que estivesse fornecendo essa bolsa lá de estudos, vamos supor, um curso de informática, e falasse assim, não, nossa bolsa ela vai até para pessoas com 18 anos na escola, ou seja, até quem tem 18. Aí você basta vir aqui no acúmulo da linha aqui, ó, do item 18 anos aqui e ver aqui, ó, coincidentemente 18 também, né? Total 18 alunos tem até 18 anos. São os alunos aqui mencionados com 16, 17 e 18 anos. Ok? Então, frequência acumulada é isso. Você faz uma consulta rápida lá na linha e já sabe qual é o acúmulo até naquele ponto. A frequência relativa geralmente vem na forma de porcentagem. Eu vou deixar aqui na forma de porcentagem. Então, é o seguinte, o total 20 aqui, ó, eu sei que já é o 100%. Pode acontecer de, às vezes, você preencher aqui e somar da 99,99, 99,98. Ok, tá tudo bem, não tem problema, certo? Então, como que se descobre a frequência relativa? Você vai pegar o total do item da variável e dividir pelo total. Seria assim, ó, a frequência relativa. Eu vou montar aqui, ó, frequência relativa na forma de porcentagem. Na calculadora, você pega lá, por exemplo, o total 4, o FA, né, a frequência absoluta lá da idade 16, que é 4, vai dividir pela totalidade, que é 20, e multiplicar vezes 100. É assim que faz. Ó. Vamos montar aqui uma regrinha aqui. Nem precisava, né? 20 é tranquilinho, mas vamos fazer aqui bem rápido. Olha só aqui, ó. 20 é o total, é o 100%. Até já coloquei lá na tabela. Então, 4 é o quê? É x. Ó. Multiplica cruzado, vamos supor que essa conta está muito difícil de fazer, né? Porque não é verdade. 4 vezes 100 dá 400. Então, vai ficar 400, o 20 cai dividindo, corta aqui, x igual, 40 dividido por 2, 20%, ok? Tá aí, ó. Então, eu venho aqui, esse total 4 é 20%. Para a gente acelerar o vídeo aqui, pessoal, se 4 é 20%, a metade do 4, 2 de 20 é quanto? Não é 10%? Coloca aqui, ó, 10%. 2 aqui, ó, de 20, de novo, 10%, certo? Esse 12 aqui, ó, seria se você pensar o seguinte, 12 não é o triplo de 4, então o triplo de 20 é quanto? Aí coloca aqui, ó. Mas vamos fazer aqui, vamos fazer de conta que nós não conseguimos enxergar assim. Então, 20 é o total, é o todo, é 100%, e 12 é o que? É x. Aí na hora do cálculo você não precisa colocar o símbolo da porcentagem. 20 vezes x dá 20x. 12 vezes 100, escreve o 12,20, já que é vezes 100. Não precisa o símbolo da porcentagem. X igual a 1.200 sobre o 20 cai dividindo. Corta esse 0, corta esse 0. 120 dividido por 2 dá 60. Então você vem aqui e escreve aqui. Ó. Então, gente, vamos lá. Frequência absoluta é o total de cada item da variável da pesquisa, do levantamento de dados, dessa coleta feita. A frequência acumulada, pega o primeiro da frequência absoluta e soma com a linha seguinte e coloca na frente. É assim que faz. E a frequência relativa, você pega o total da frequência absoluta de cada item, divide pelo total vezes 100, ou monta uma regra de 3. É bom que vocês aprendam a regra de 3, ó, porque lá na prova do Enem, por exemplo, é você e uma caneta transparente sem propaganda na caneta, aquelas canetas que não tem propaganda nenhuma. É você na munheca, né? Você e o papel ali e tem que fazer, tem que sair alguma coisa. Então é interessante você fazer esses cálculos, você aprender para não restar dúvidas e nem dar branco lá na hora da sua prova. Beleza, gente? Vamos lá. Aqui nós temos a primeira atividade, dá um pause aí, tá? Repara bem aí, primeira atividade, deu pause, escreveu. Atividade 2, atividade 3, atividade 4, atividade 5. Eu vou estar postando lá no grupo também essa atividade para facilitar a visualização por parte de vocês aí, pessoal. Beleza? Valeu, até a próxima.